O amor possui a capacidade de transcender as barreiras mais sombrias e iluminar o mundo com sua luz radiante. Podem acreditar. Essa é uma emocionante história medieval que captura a essência do poder transformador do amor. O sol se põe no horizonte distante, lançando um manto de escuridão sobre o castelo de Montclair. Era a chegada da temida noite. O conde de Montclair temia mais a noite do que muitos inimigos em um campo de batalha, pois as sombras que se espalhavam pelo coração dele tornavam-se imensas e aterrorizantes com a retirada do sol. Apesar de ser um homem ainda jovem e atraente, vivia atormentado pelas lembranças das terríveis atrocidades que foi obrigado a praticar para manter o seu poder, impedindo que forças inimigas ocupassem o seu território. Infelizmente, não se vence uma guerra com flores, mas com a rigidez de um pulso forte, insensível e endurecido. Mas tais ações são como nódoas que deixam a marca indesejável de dor e sofrimento nas almas atormentadas. Era comum vê-lo vagando à noite pelos corredores sombrios de seu castelo. Não tinha mais a tranquilidade do sono dos justos e, ao se deitar, imagens assombrosas daqueles que ele foi obrigado a eliminar vinham a atormentá-lo. Desta forma, preferia vagar sem sossego e paz a noite inteira. Atormentado pelas lembranças do passado, Conde Adrian caminhava pelos corredores frios e na penumbra. Conhecido por sua crueldade e tirania, governava com mão de ferro, espalhando medo e desespero até mesmo entre os seus súditos. Elara, cozinheira recém-chegada no castelo, era uma jovem de beleza serena e coração generoso. Tinha por hábito sempre enxergar o melhor. Ainda não havia assumido comando na cozinha, pois estava sendo orientada sobre as normas e hábitos alimentares do conde, a fim de que nada saísse em desacordo com os gostos de seu senhor. Na cozinha, ouvia as histórias terríveis que contavam sobre o conde, porém, a sua natureza simpática e otimista não lhe permitia concordar com a opinião dos outros súditos sobre o caráter do dono do castelo. No primeiro dia em que Elara ficou totalmente responsável pela cozinha, organizou um cardápio surpreendente e delicioso, a ponto do conde Adrian perguntar, na hora da janta, quem era responsável pelas refeições que ele fez durante o dia inteiro. Dessa forma, obteve a informação a respeito de Elara, a nova cozinheira responsável. Conde Adrian ficou realmente encantado pelas iguarias provadas naquele dia, porém não se interessou em obter mais informações a respeito. Alguns dias se passaram e Adrian se acostumou com os deliciosos alimentos que a nova cozinheira lhe oferecia, mas, como lhe era comum, não se importou em obter informações a respeito deste assunto. Aliás, nenhuma coisa lhe importava muito. Vivia preso no seu mundo de tormenta e as pessoas que estavam à sua volta não eram importantes para ele. Certa noite, como era de costume, o conde perambulava pelo castelo, atordoado mais uma vez pelas lembranças das atrocidades cometidas no passado, quando percebeu que havia luz acesa na cozinha. Ficou intrigado porque já era muito tarde. Entrou sorrateiramente, pois queria surpreender alguém, julgando que fosse um intruso em seu castelo. Ficou em um canto escuro do ambiente para observar atentamente o que acontecia no local. Viu então Elara, a cozinheira, que delicadamente e demonstrando muito cuidado e carinho, preparava um alimento. Ele notou o ar de felicidade que a mulher trazia no rosto e se surpreendeu como alguém poderia estar feliz por estar trabalhando até altas horas. Depois dessa primeira surpresa, passou a notar a beleza da mulher.
Ela era uma bela mulher, pensou ele. Na manhã seguinte, no café da manhã, o conde mandou chamar a cozinheira à sua presença. Elara, surpresa, apresentou-se ao seu senhor. "Qual é o seu nome, senhora?" perguntou-lhe Adrian. "Senhorita, senhor, meu nome é Elara. Gostaria de lhe agradecer pelas maravilhosas refeições que você preparou para mim, senhorita Elara", disse-lhe o conde. Os serviçais que estavam no salão de refeição surpreenderam-se com a atitude inesperada do seu senhor. Elara agradeceu com um sorriso e, nesse momento, pôde observar detalhadamente a aparência do conde. Naquela noite, o conde Adrian mais uma vez viu que a cozinha estava acesa. Sabia que Elara estava trabalhando até aquela hora e todos no castelo dormiam. Sentiu uma necessidade intensa de ficar mais uma vez observando aquela bela mulher cozinhando. Algo naquela visão transmitia-lhe paz. E assim repetiu essa atitude por várias noites. Observava todos os movimentos dela, a delicadeza dos atos, o carinho empregado na elaboração de cada prato. Via o prazer que Elara sentia em estar ali. Conde Adrian, certa noite, não conseguindo mais controlar o desejo de ter aquela mulher o mais próximo de si possível, saiu das sombras e se dirigiu a ela dizendo: "Boa noite, senhorita Elara." Ela levou um susto com o conde Adrian saindo das sombras. "Desculpe-me se causei medo", disse Adrian. "Tudo bem, senhor. O susto foi porque estou acostumada a ficar sozinha aqui. Todos já estão dormindo. Mas o senhor deseja alguma coisa?" perguntou Elara ao conde. Adrian não respondeu à pergunta, porém lhe fez uma. "Você não dorme como os outros?" "Durmo sim, senhor. No entanto, sinto-me melhor quando deixo tudo preparado para as refeições. O senhor quer um chá?" O conde fez que sim com a cabeça e se sentou perto dela. Elara preparou a bebida com tanto prazer que, além do gosto muito bom, o momento se tornou mágico para o conde. Naqueles dias em que observava Lara na cozinha, as lembranças das lutas e das mortes quase não o atormentavam mais. "Então é esse o homem cruel que todos comentam? Parece mais uma pessoa que precisa de ajuda que verdadeiramente um monstro", pensou ela. Naquela noite, como que por um encanto, o conde dormiu profundamente como há muitos anos não conseguia. No café da manhã, o conde pediu que Elara fosse até o salão de refeições. "Que chá é aquele, senhorita Elara?" perguntou-lhe Adrian. "Senhor, eu lhe preparei um chá de ervas que aprendi com os meus antepassados", respondeu ela. "Pois eu consegui dormir com o seu chá", disse Adrian. "Se o senhor quiser, todas as noites pedirei que uma pessoa leve o chá até o quarto do senhor", falou Elara. "Não, senhorita Elara, prefiro tomá-lo na cozinha como ontem à noite", respondeu o conde. Elara foi para a cozinha, sentindo uma emoção até então desconhecida para ela. O seu coração batia descompassadamente, atingido em cheio pela beleza, doçura e gentileza de seu conde. Da mesma forma, o conde ansiava por aquele momento tão prazeroso que ele já estava começando a se acostumar em ter. Seguir em direção à cozinha na penumbra dos corredores do castelo silencioso, não sofrendo pelas lembranças do passado, mas sentindo o prazer de estar próximo a uma mulher que lhe transmitia desejo, paixão e, acima de tudo, paz, era a mais encantadora descoberta que ele havia feito. Naquela noite existiam duas almas ansiosas aguardando pelo momento mágico do chá. Elara preparou um bolo de nozes, também segredo de sua família, para acompanhar o chá. Arrumou a mesa e colocou flores em um jarro.
Quando mais nenhum movimento de serviçais havia no castelo, saiu da escuridão dos corredores o conde Adrian e entrou na claridade que iluminava a cozinha de Elara. Ele chegou com um sorriso nos lábios e um olhar reluzindo mais que as chamas das lamparinas que iluminavam o ambiente. Elara, quando ele saiu das sombras e entrou na cozinha, deu o seu mais perfeito sorriso e lhe disse: Senhor, a mesa está posta para o seu chá. Conde Adrian não disse uma palavra sequer. Precisava urgentemente aplacar o desejo que lhe consumia a alma. Queria ter aquela doce e bela mulher em seus braços. Aproximou-se de Elara e a beijou. Elara, da mesma forma, nenhuma palavra mais precisou dizer. Para quê? Há momentos em que o silêncio fala mais que muitas palavras. O sol nasceu sobre Eudória, trazendo consigo um novo dia. O castelo de Monteclair, uma vez ecoando com gritos de dor, agora ressoa com risos e esperanças. Adrian e Elara, unidos pelo amor, agora governam juntos, dedicados a trazer paz e prosperidade ao reino.